Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje tá muito bom, gente. Sabe por quê? Eu tenho uma fofoca pra... Ah, não, mas não posso te contar fofoca. Então, deixa eu voltar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E é claro que por aqui você sempre tem conteúdo de qualidade. Ah, já contei pra você que hoje o nosso tema é fofoca, não é? Será que de fato a Bíblia diz que isso não pode ser falado? Mas e se eu ouvir aquele comentário? Ou se não vier com o nome de fofoca, for algo entre família, por exemplo, e só for uma atualização de informações? Será que a Bíblia também condena? E o nosso cérebro? Quando eu te digo assim, preciso te contar algo, te dá uma sensação prazerosa? Será que isso também influencia nas nossas relações e no nosso modo de viver? Bom, para falar sobre tudo isso, você sabe, eu nunca estou sozinha, ele está por aqui comigo, o pastor Felipe Amorim. Você gosta de uma fofoca? Seja bem-vindo. Mas olha a pergunta que você me falou logo no começo, gente. Se eu disse... Ih, agora... Vamos começar o programa de novo? Tudo bem, Axa? Tudo bem? Pastor? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Você de casa também, seja bem-vindo ao podcast do Bíblia Fácil. E, Axa, tem alguma coisa na fofoca que dá um prazer pro ser humano. E para falar dessas questões psicológicas, essas questões que têm a ver com a nossa fisiologia, nós trouxemos um especialista, não em fofoca, tá certo? Um especialista na mente humana. Dr. Lincoln, seja bem-vindo. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre um assunto tão importante que, de fato, muitas vezes as pessoas acabam escorregando no dia a dia, nas relações pessoais, familiares, na comunidade. Então, tem pano para manga. Tem. Não, porque entre os crentes, Axa, é assim, ó, não é fofoca. Você tem que consertar a palavra. Assim, Eu vou te contar uma coisa para você orar. Entendeu? Entendi. E aí a gente disfarça a fofoca de motivo de oração, né? Não, eu quero te contar um negócio, mas olha, só pra gente orar. E a gente gosta desse negócio de fofoca. Agora, doutor, me fala aí, tem alguma coisa no cérebro humano, não no cérebro humano, na fofoca, que ativa alguma área de prazer do cérebro humano? Como é que funciona isso? Por que a gente gosta tanto de fofocar? Tem, pastor, tem Axia, e isso é uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele é composto por diferentes neurônios, enfim, por formas de se gerar algum tipo de sensação de prazer que são infinitas. E a dopamina e a ocitocina, que são hormônios muito relacionados ao prazer, eles estão diretamente vinculados à ideia da fofoca. Por quê? Toda vez que eu trago uma informação equivocada ou não, verdadeira ou não, aquilo gera uma carga emocional. E a carga emocional, ela é uma forma de gerar dopamina e ocitocina. Então, do ponto de vista neurobiológico, o que a gente percebe é o seguinte, quando uma pessoa diz assim, nossa, eu preciso te contar muito uma coisa que aconteceu, a gente já vê que essa pessoa traz uma informação carregada de emoção. E essa emoção dá essa sensação falsa e prazerosa de prazer. Agora, claro, existe uma área no nosso cérebro chamado córtex pré-frontal dorsolateral. Essa é uma área responsável por planejamento e tomada de decisão. Quando eu tenho muito impulso da fofoca, apesar dos estudos ainda serem muito iminentes, a gente consegue perceber que essa sensação prazerosa, ela se intensifica mais. E a minha capacidade de raciocínio, de análise, de pensar, não, mas será que de fato eu preciso passar essa informação para frente? Ela fica comprometida, sobretudo nas crianças. Então essa é uma relação importante da gente cultivar na educação dos pais, porque a criança muitas vezes, como não tem essa área ainda formada, pelo menos os estudos mostram que ela só está completamente formada a partir dos 24 anos, isso fica numa incidência muito maior e pode gerar um problema aí nas relações pessoais. Então, a gente... Bem, ninguém é viciado no ato, é viciado na dopamina, né? A gente se vicia na dopamina, mas o fato de fofocar pode transformar a pessoa numa viciada em fofoca, né? Já que aquilo traz um certo prazer para a pessoa, né? E isso, você falou uma coisa interessante, doutor, é que a fofoca não necessariamente é uma mentira, né? Não necessariamente é uma mentira. Você pode fofocar com mentira, você pode fofocar com verdade. As duas são erradas, né? E enquanto você falava aí, eu pensava assim, ó, que Deus, ele deixou como criador do nosso cérebro, a capacidade da gente decidir não fazer coisas que até nos dão prazer, mas são erradas, né? Porque, veja, nem tudo que nos dá prazer é correto. E a gente precisa tomar uma decisão de não fazer aquilo que nos dá
prazer. E essa área do cérebro que você falou aí, você falou um nome difícil aí. O córtex pré-frontal dorsolateral. Olha aí, eu vou falar de novo, você aprende. É córtex pré-frontal dorsolateral. Você não sabe o que significa isso, eu também não sei direito não, mas você fala que impressiona as pessoas. Mas o doutor sabe. Então, essa área foi uma área preparada por Deus para a gente tomar decisões, inclusive a respeito das coisas que a gente tem prazer, mas não deve fazer. Né? E as decisões que envolvem planejamento. Então, toda vez que eu estou compartilhando uma informação ou fazendo uso de uma informação de forma inapropriada, é como se eu estivesse me abnegando de uma área importante de tomada de decisão. Agora, o que nos preocupa quando a gente olha para as crianças? Porque pensando nessa formação neurocognitiva ainda não estabelecida, a gente pode dizer que ela é um elemento muito mais susceptível a compartilhar informações equivocadas, a muitas vezes receber aquelas informações e gerar aquela sensação de, na hora do recreio, que todo mundo se reúne para falar mal de um colega, ou para contar alguma coisa que aconteceu. Isso vai se intensificando ao longo da formação cognitiva da criança e quando chega na fase adulta é quase que algo incontrolável. É como a mentira, por exemplo, né? Quando a gente vê os estudos relacionados a pessoas que são mitomaníacas, que têm compulsão pela mentira, é uma área muito parecida do cérebro que vai gerar essa falsa sensação de prazer. Então é preciso equilibrar as relações e sempre orientar para não ter esse problema. Então, o que o senhor está dizendo é que os pais precisam ensinar as crianças a controlarem esse impulso da fofoca, ainda crianças, para que elas não cresçam e tenham mais dificuldade com isso na vida adulta, é isso? E aí tem dois aspectos importantes, pastor. Tem o físico e o digital. O físico pode ser nas relações ali da escola, por exemplo, do convívio escolar. Mas o digital é onde a gente tem menos controle, porque é o que estão nas redes sociais. E aí a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravação do podcast com a Axia, que é a relação que, por exemplo, quando nós estamos consumindo serviços digitais, o algoritmo das redes sociais, ele entende que a partir do momento que você passa um tempo naquela notícia, ele vai te entregar com maior frequência. Sim. Então, quando a gente observa pessoas que muitas vezes promovem a fofoca ou promovem informações equivocadas ou deturpadas, se o meu filho, a minha filha, passar muito tempo consumindo aquilo, é claro que o algoritmo vai entregar mais. Sim. E aquilo vai gerando mais dopamina, mais prazer. Então, é uma relação que a gente precisa ficar muito vigilante. Você falou aí dessas questões da rede social, do digital, e me lembrei de uma coisa que para mim é uma das maiores contradições que existe no mundo cristão. Tem um site, eu posso falar, produtor, o nome do site, não? Pode falar mesmo? Eu vou falar, depois vocês cortam aí se não puder falar. É o tal do Fuxico Gospel. Gente, para mim, essa é a maior contradição que existe, porque, veja, a Bíblia ela tem vários textos, a gente vai ler alguns deles aqui, vários textos contra essa ação de você falar coisas que prejudicam o outro. E a fofoca sempre prejudica o outro. A reputação do outro, ou sempre prejudica o emocional do outro quando isso se espalha e tal. E eu fico pensando nesses sites, esse não é o único, né? Tem outros sites de fofoca gospel, e parece, eu não sei, é o ser humano, né? Mas eu vivo muito com crentes, assim, com cristão. Parece que o crente gosta de fofoca. E a gente tem que saber que quando a gente fofoca, a gente está quebrando um dos 10 mandamentos. Mas, pastor, antes de você falar desse um dos 10 mandamentos... Você quer fofocar? Eu quero. Não. Mas é bem pequenininha essa fofoca, gente. Mas olha só, eu estava aqui pensando, o senhor estava falando, né, desse site, ele também entrou nas redes sociais, e inclusive essa minha pergunta também é a pergunta do Riquelme. Por quê? Existem tutoriais específicos para você ter benefícios com a fofoca. E Sério? revistas também, como fazer com que a fofoca seja a seu favor, como pegar essa fofoca e crescer na sua empresa. Ou seja, você ficou sabendo algo de alguém, algum plano, sei lá, que a pessoa Jesus tem, Cristo, como fazer. mesmo? Pois é. Aí, pensando nisso, Esse é o nível superior da fofoca. De São José do Rio Preto, beijo, Riquelme, obrigada pela sua pergunta. Ele diz assim, existe uma função social da fofoca? É uma pergunta dele. Outra pergunta, em algum nível ela pode ser benéfica? E aí, deixa eu só ler também o da Renata, tá bom? Porque você já fez esse comentário, ela é de Sergipe. Ela diz assim, a fofoca é um instinto humano natural ou um comportamento aprendido? Aí você começou a falar um pouquinho já sobre as crianças, o cuidado que a gente tem que ter, né? E o que nos leva a fofocar? A gente já comentou um pouquinho, mas eu acho que a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Muito bem, essa é uma pergunta interessante
interessante do Rio Câmbio, porque as questões que envolvem o aspecto social da fofoca, elas são muito relacionadas ao contexto da própria formação sócio-histórica, né? Então, a sociedade se constitui a partir de troca de informações. Então, nós nascemos, nos constituímos, olhando do aspecto do ponto de vista histórico, constituindo relações sociais. O problema é que essas relações sociais, quando são mal ou más constituídas, elas acabam gerando informações equivocadas, errôneas, que podem não só denigrir a relação daquela construção social, como da maneira como a gente se comporta frente a ela. Então, tem um aspecto sociocultural que a gente vai observar na própria construção da sociedade. Dizer que a fofoca é algo que vai causar um aspecto positivo é muito difícil, porque difícil, né? quando a gente está falando de algo que tem como finalidade deturpar uma informação, ou muitas vezes compartilhar algo do qual o outro, do qual está sendo o motivo ou alvo daquela fofoca, não está ali para eventualmente contextualizar ou contestar aquela informação, a gente está partindo também de um pressuposto errado, errôneo, porque eu não estou dando chance da pessoa dizer exatamente como aquela história se concretizou. E aí eu posso criar relações que vão ser relações deturpadas. Então, do ponto de vista sócio-histórico, a relação da comunicação, e aí dentro da ideia da fofoca, ela sempre existiu. O que acontece é que, com o passar dos anos e com a própria evolução da sociedade, a maneira de se comunicar também ela mudou drasticamente. Sim. Então, a gente também precisa olhar para esse aspecto e ver como as pessoas se relacionam hoje. Seja no trabalho, que acho que é um exemplo interessante esse, porque no ambiente corporativo existe uma premissa que para você crescer profissionalmente, você precisa pisar em alguém, ou precisa denegrir alguém. Sim. E isso é um pressuposto que é muito comum em muitas empresas, né? A gente atende empresas na América Latina e escuta isso o tempo todo. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, mas nas relações sociais, na comunidade, na igreja, onde nós participamos, o assunto sempre requer aí um cuidado e uma atenção especial. Agora, pastor, e voltando para a Bíblia, como que a gente faz, então? Olha, tem tanto texto, vocês estão conversando aí, eu aqui pensando como é que eu eu tô vou vendo citar sua todos os mãozinha. textos que eu vou... Mas eu queria começar com talvez o mais básico deles. Deus, ele foi escolher 10 assuntos para colocar nos 10 mandamentos, né? Deus tem muitos outros mandamentos na Bíblia, mas ele tinha que colocar ali 10 assuntos, ou 10, como diz a Bíblia, 10 palavras nos 10 mandamentos. E uma das palavras diz respeito ao cuidado com o que você fala em relação ao seu próximo. Estou falando aqui esse é o 9º mandamento. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. O sentido mais básico do 9º mandamento é você não ser uma testemunha falsa diante de um tribunal. Esse é o sentido mais fiel ao texto, né? Ele está falando aqui, inclusive lá em Deuteronômio 5, quando ele vai repetir, ele dá essa ênfase de que você não pode ir diante de um tribunal e contar uma mentira para prejudicar outra pessoa. Mas o princípio por trás disso aqui envolve a fofoca, né? Quando Deus foi estabelecer os 10 mandamentos, ele está dizendo assim, olha, você não pode, você não deve falar mal, falar coisas que prejudiquem o seu próximo. E o Dr. Lincoln falou uma coisa muito interessante aqui. Eu não consigo ver uma possibilidade de uma fofoca ser positiva. Né? De uma fofoca construir alguma coisa na vida de alguém. A fofoca, por si só, ela já é destrutiva. E aí eu quero emendar no segundo texto do Dr. Lincoln. Deixa eu falar aqui, porque tem um texto lá em Provérbios que é muito importante. A gente sabe que Deus, ele é um Deus de amor, mas há coisas que Deus odeia. E esse texto aqui é muito forte. Eu vou ler aqui Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Você está em casa aí, você está me acompanhando? Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Então aqui tem uma lista muito interessante para a gente prestar atenção. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele detesta. Em outras versões, a palavra original aqui poderia ser traduzida assim: a 7ª ele abomina. Então quais são elas? Olhos cheios de orgulho, essa é a primeira. Língua mentirosa, a 2ª. Mãos que derramam sangue inocente, a 3ª. Coração que faz planos perversos, a 4ª. Pés que se apressam a fazer o mal, a 5ª. Testemunha falsa que profere mentiras, a 6ª, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Qual é a 7ª aqui? A que Deus odeia, a que Deus abomina. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Na tradução, na nova linguagem, na tradução filipana, que é a minha tradução, tá certo? Eles podem dizer, Deus
abomina o fofoqueiro. Veja, porque há realmente um elemento de extrema maldade quando você usa as suas palavras para você ferir o outro. E, doutor Lincoln, você que trabalha com essa área da mente e tal, você trabalha com palestras e tal, a gente pode destruir as pessoas com o que a gente fala, né? Pode, pastor, e aí tem um ponto interessante da sua fala, porque muitas vezes não é o que a gente diz, mas como a gente diz. E a forma, muitas vezes, ela é muito mais cruel do que o conteúdo em si. Então esse é um cuidado específico que a gente precisa ter. Quando a gente transita no meio corporativo, por exemplo, a gente observa muito que essas relações, elas são cada vez mais... É como se fosse uma teia que vai ganhando uma forma cada vez mais difícil. Então a gente percebe que hoje muitas empresas adotam práticas de compliance ou de regras de conduta, de comportamento, justamente para evitar com que você tenha vazamento de informação, deturpação de informação e, consequentemente, o próprio aspecto que envolve a relação de uma comunicação muitas vezes, digamos assim, violenta, mas não no sentido da agressão física, mas da capacidade da agressão socioemocional que ela pode causar no indivíduo ou num grupo de pessoas. E veja, e agora a pergunta é o seguinte, você tem pergunta aí, Axel, Tem. mas eu vou fazer uma pergunta agora. Vai. E o que eu faço se eu tenho uma coisa ruim para falar de alguém? Como é que eu faço? Esse texto veio à cabeça aqui. Eu queria que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 18, que a Bíblia orienta o que a gente faz. Mateus capítulo 18 diz o que a gente tem que fazer quando a gente tem alguma coisa ruim para falar de alguém. Porque tem, né? Tem gente que... A gente teria várias coisas ruins para falar de certas pessoas. Mas o que a gente deve fazer? Mateus capítulo 18, versículo 15. Daqui a gente tira um princípio. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere também como gentil e publicano. O assunto aqui não é fofoca diretamente, mas aqui tem um princípio interessante. Se você tem algo contra um irmão, a recomendação bíblica é vá ter com seu irmão. Vá falar direto com a pessoa. Eu tenho uma prática, aqui na Novo Tempo eu gerencio uma área, né? E eu já fui líder de algumas áreas em lugares que eu passei. E eu tenho uma prática seguinte, isso diminuiu muito, doutor, meu trabalho. A pessoa diz, pastor, eu tenho um negócio para falar de uma pessoa. Aí eu digo assim, tudo bem, eu vou chamar a pessoa. Não, pastor, não, eu quero falar só... Não, você não tem que falar com... Já falou com a pessoa? Não, falei ainda não. Então eu vou chamar a pessoa aqui para você falar para ela e para mim. Tudo bem? Ah, não, assim eu não quero não. Ai, que bom, então bom dia para você, boa tarde. Gente, isso evita tanta coisa assim, porque você tem alguma coisa para falar contra o outro, vai falar com o outro. Essa é a argumentação bíblica. Por quê? Porque você pode salvar uma pessoa, inclusive. A pessoa está errando, está fazendo alguma coisa errada, vai ter com a pessoa. E a recomendação de Mateus aqui é o seguinte: se essa pessoa te ouvir, reconhecer o erro, acabou o assunto. Não precisa levar para uma segunda, para uma terceira pessoa. Então, a Bíblia tem muito conteúdo sobre essa questão do cuidado com o que você fala com o outro. Mas, Axel, eu tô vendo aí que você tá louca para fazer umas perguntas aí, Axel. E inclusive, pastor... E, gente, vocês não estão vendo, mas a Axel está grávida. E a gente não pode contrariar a grávida, né? Eu tô adorando esse programa. Lá na minha terra, se você contrariar uma grávida, nasce um terçol aqui no seu olho. Então, Axel, pode falar aí. Então, a Mônica Meirelles, ela justamente enviou agora pra gente essa questão. Ela disse assim, ó, eu fui vítima de uma mentira a meu respeito no trabalho por uma pessoa irresponsável que queria a minha vaga. Olha aí o que a gente tinha comentado, né? Até hoje, isso afetou até o meu casamento. E até hoje não consigo abrir o coração para esta pessoa. Ou seja, ela sofreu esse ato, né? Dessa fofoca, de querer essa vaga, que é o que a gente estava falando, que tem alguns blogs aí que ensinam sobre isso. Isso afetou o casamento dela, então saiu ali da área do trabalho, foi também para dentro da sua casa e até hoje ela não consegue. Pastor, o que ela pode estar fazendo? Ela já entendeu que isso já aconteceu, causou esse problema no casamento, o coração dela está endurecido. E aí? E aí depois a gente vai falar sobre o cérebro, tá? Ixi. Axel, é o seguinte, a resposta que eu vou dar não é a resposta que talvez ela queira ouvir. Talvez ela quisesse ouvir assim, ó, você vai lá e dá um cascudo na pessoa. Mas não é o que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui um texto que para mim é o texto mais difícil da Bíblia. E não porque é difícil de entender, porque é difícil de praticar.
Eu vou ler Romanos capítulo 12. Gente, Romanos capítulo 12 é muito difícil. Diz assim, ó, a partir do versículo 14. Como é o nome da menina? Ela é Mônica Meirelles. Mônica. Eu vou falar uma coisa e eu não estou esperando que você concorde comigo agora não, tá bom? Mas é a Bíblia que está falando. Diz assim, ó. Romanos 12, 14 em diante. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Agora vem a parte mais difícil ainda. Paulo diz assim, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. E agora a parte mais difícil vem, doutor. Diz assim, ó. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí o último versículo do trecho diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gente, isso aqui é difícil demais. Não venha me dizer que isso aqui é fácil, não, porque quando alguém te faz mal, qual é o impulso do ser humano? É devolver na mesma moeda, né? Uhum. Aí Paulo diz assim, inspirado por Deus, pague o mal com o bem. Então, a Mônica, né? Uhum. Pelo texto bíblico, não pela natureza humana, mas pelo texto bíblico, ela teria que, de alguma forma, devolver o mal que ela recebeu com o bem. E por que isso? O último versículo nos ajuda a entender, porque diz assim, ó, não se deixe vencer do mal, vença o mal com o bem. Quando a gente paga o mal com o mal, quem venceu foi o mal. Uhum. Então, veja, a pessoa fofocou sobre ela e ainda saiu vitoriosa. Por quê? Porque ela pagou o mal com o mal. Como é que a gente vence o mal? A gente vence o mal com o bem. Todas as vezes que eu pago o mal com o bem venceu. Todas as vezes que eu pago o mal com o mal venceu. Então, esse é um desafio bíblico gigantesco que só Jesus pode ajudar a gente a fazer. Paulo só trata desse assunto no capítulo 12 do seu livro de Romanos, aos Romanos. Porque nos 11 primeiros capítulos ele fica dizendo assim, ó, é Jesus quem faz essas coisas na gente, é Jesus quem nos transforma, é Jesus quem nos dá força para fazer isso. Porque se não fosse Jesus, a gente devolveria na mesma moeda, né? Agora não é fácil não, né, doutor? É porque, sobretudo, quando a gente está envolto das nossas emoções, a nossa reação ela é instintiva. A gente costuma dizer uma frase que é assim, nunca tome uma decisão permanente com base em uma emoção temporária, porque há uma grande chance de você se arrepender. E no impulso é que nós tomamos as decisões das quais nós mais nos arrependemos. Então, fazer essa leitura, não só do ponto de vista bíblico, mas incorporar no sentido de atitude. Porque quando eu faço algo, eu não estou fazendo para o outro. Eu estou fazendo para Deus. Então, se eu estou fazendo para Deus, qual é a minha postura? Então, por isso que a gente precisa muitas vezes parar, pensar, deixar o nosso coração se acalmar para a gente poder tomar uma decisão não baseada numa emoção temporária, porque senão acontece justamente isso que o senhor disse, a gente acaba agindo por impulso e depois era melhor eu ter esperado. Do ponto de vista profissional, a orientação que a gente sempre costuma dar é procure a pessoa, né, e exponha a situação, sempre de forma muito amável, muito respeitosa, mas muito honesta. Porque na construção social que nós temos, durante muito tempo nós somos educados a guardar as coisas e, como diz o dito popular, colocar embaixo do tapete. Por quê? É perda de tempo, você vai lá falar com a pessoa, você acha que isso vai mudar alguma coisa? Mas a questão não é mudar alguma coisa. Quando eu externalizo o que eu sinto da forma correta, apropriada, eu também estou dando a chance do outro revisitar sua postura e comportamento. E não simplesmente a colocando num tribunal e condenando pela sua atitude. Então, esse é um aspecto relevante também na construção das relações sociais. Então, não é só deixar com que a situação aconteça, mas é buscar formas de resolver. Se ainda assim, do ponto de vista de trabalho, eu busquei resolver e não alcancei um resultado, o ideal é sempre buscar o gestor, a área de recursos humanos, alguém que possa intermediar o processo para que ele seja o mais possível correto em todos os seus aspectos. É interessante que esse passo a passo que o doutor deu aqui, ele é o passo a passo de Mateus 18, né? Vai ter com o teu próximo. Não resolveu com ele?
Aí leva mais 2 ou 3 testemunhas. Não teve, leva para a igreja. É mais ou menos o que acontece na empresa, né? Você vai falar com a pessoa, não, então vou no gestor, daqui a pouco tá no conselho da empresa, e aí a pessoa vai acabar se dando mal. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a língua. E acho que esse é um assunto interessante para a gente falar aqui nessa. Com A certeza. língua. Mas você quer falar outra coisa aí? Eu não Quero. vou contrariar a grávida. Eu quero dar presente para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Afinal de contas, você está ouvindo aqui a palavra de Deus e nem sempre você está aí com papel e uma caneta para anotar todos os versículos bíblicos que o pastor Felipe Amorim está nos dando, não é? Aqui na nossa revista Esperança Mente Feliz, você tem estes e outros textos que vão trazer para você mais qualidade de vida. Como? Para você ter uma mente feliz, para você conseguir aí trabalhar os seus conflitos emocionais e assim evitar muitas situações desagradáveis. Quer ser uma pessoa melhor? Quer ter mais, poderia chamar de coragem, né? Ou uma atitude para verbalizar aquilo que o outro fez com você e te incomodou? A Bíblia nos ensina. Na revista Esperança Mente Feliz, que você pede, chega, sabe como? Ó, de graça na sua casa. Você não paga nada. Pelo nosso WhatsApp 12981510081. Já pode pedir, a gente envia pelo correio e vai ser bênção na sua vida. É você continuar aprendendo com o nosso grandioso Deus, que é o nosso mestre, né? Pastor, antes de você fazer o seu comentário, quero só puxar um pouco mais dessa explicação que a gente estava tendo. Com a área agora científica. Por quê? Existe, então, uma tendência para as pessoas serem fofoqueiras? Ou será que a gente pode falar aí que tem um perfil psicológico? Por quê? A gente tem aqui o Rafael Marques. Oi, Rafael. Não sei se ele está assistindo com a esposa, mas ele diz assim, Misericórdia, calma, Axia. Não, mas Axia, você leu a pergunta aí, Axia, depois não, a gente... eu li. Nós não somos responsáveis pela briga com a sua esposa, tá certo? Não, mas talvez ela até concorde com ele, que Tá. ele diz assim... Será que tem alguma tendência? Porque, meu Deus, a minha esposa sabe de tudo, de todo mundo. E aí, doutor, como é essa tendência? Há uma tendência? Há um perfil psicológico para isso? É difícil a gente classificar um perfil psicológico para esse tipo de comportamento. O que a gente percebe é que, dependendo do ambiente em que você está inserido, você tem uma propensão maior a ter uma resposta daquele ambiente e, consequentemente, do comportamento. Então, se eu estou num ambiente, por exemplo, em que esse modelo de comunicação, de falar das pessoas, de contar da vida das pessoas, ou de contar dos contextos em que eu estou inserido, é comum que nós reproduzamos em alguma instância esse modelo. Então, eu diria que a gente precisa sempre ficar muito atento ao ambiente em que nós estamos. Ambientes mais propícios a esse tipo de modelo de fofoca ou de diz que me disse, como a gente popularmente diz, pode influenciar em alguma medida o meu comportamento. E aí, é claro, nesse momento vem uma divisão entre como esse ambiente é e como eu me comporto. Então, não é porque eu estou em um ambiente propício a esse tipo de situação que eu vou me comportar de acordo com aquele ambiente. Então, tem uma questão do indivíduo também se autovigiar para tomar cuidado quando o ambiente é propício para esse tipo de situação. Existe uma outra análise do ponto de vista psicanalítico, que é uma corrente que eu também gosto bastante, é uma das minhas formações. Freud dizia que quando Pedro diz muito sobre Paulo, mais sei sobre Pedro do que Paulo. Então isso também nos traz uma reflexão que é, quando eu preciso falar muito sobre o outro ou sobre algo que transparece no outro, é porque no meu inconsciente há algo que provavelmente mal resolvido se encontra em mim. Então também preciso ficar muito atento à relação de que às vezes o indivíduo só reproduz para o outro aquilo que nele em alguma instância não é bem resolvido. Olha, quando Pedro... Fala de novo aí. Fala de novo que o pessoal quer colocar no Instagram lá. Freud, que é o pai da psicanálise, dizia muito que quando Pedro diz muito sobre Paulo, mais sei sobre Pedro e menos sei sobre Paulo. Cara, isso é muito forte, né? Produtora, concorda com isso aí, diretora? Gente, isso é muito verdade. Porque o fofoqueiro, ele fala mais sobre si do que sobre o outro, né? A pessoa que vive de fofoca, ela tá falando mais do caráter dela e de quem ela é do que exatamente do outro. E a gente tem que ter cuidado com gente fofoqueira, porque, veja, se a Maria... Você falou do Pedro, eu vou falar da Maria, tá certo? Se a Maria vive falando mal de outras pessoas para você,
ela provavelmente está falando para outras pessoas mal de você também, né? Então tem que ter muito cuidado com essas pessoas que são fofoqueiras, né? Eu sei que você quer me interromper, mas eu não vou deixar agora. Rapidinho. Vai. Tá? Porque eu estava procurando um outro texto da Bíblia aqui, mas me deparei com Efésios 6:19, que diz assim, ó, Paulo está terminando a epístola aos Efésios, e ele está falando sobre motivos de oração. E olha aqui o que ele fala. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Olha Paulo dizendo assim, orem por mim, para que quando eu abrir a minha boca, saiam coisas que edifiquem as pessoas. Né? Essa aqui é uma oração que precisa ser feita pelos cristãos. Né? Senhor, me ajuda para que todas as vezes que eu abra a minha boca, eu possa abençoar as pessoas e não amaldiçoar as pessoas com as minhas palavras. Isso aqui é muito importante. Efésios 6, versículo 19, marquei na sua Bíblia. Então, pastor, e é justamente sobre isso que eu quero te perguntar, e o Felipe também, porque ele diz assim, ó, o Felipe Contrim de Santa Catarina, ele fala, como alguém pode se proteger da fofoca sem se afastar completamente da vida social? Porque no trabalho é difícil me impor, não quero ser inadequado. E aí eu puxo um pouquinho também, eu não sei se é porque eu estou vivenciando a fase agora da adolescência de um dos meus filhos, e como também ajudar, porque às vezes você nem é fofoqueiro, mas você já está nesse ambiente, como você fez a sua fala agora há pouco, e eu preciso me sentir ali do grupo, eu preciso também dizer, ei, eu também sou de vocês, eu estou aqui junto, né? Como fazer? Como se comportar para alguém que já é maduro, para um adolescente que está chegando agora nessas redes sociais, que tudo é envolto em fofoca? Como fazer? Olha, eu quero a resposta dos dois, por favor. Pastor, quer comentar Não, primeiro? comece aí. Essa é uma pergunta complexa, sobretudo se a gente estiver falando do período da adolescência, em que para você ser aceito, digamos assim, em grupos sociais, você se adequa ao comportamento daqueles grupos, sejam eles positivos ou negativos. Mas a orientação que normalmente eu costumo dar para os pais, até para que o próprio adolescente ele não seja, digamos assim, retirado daquele grupo e aí ele passe a ser isolado, é que a fofoca só ganha vida quando ela é recompartilhada. Então, eu posso estar num grupo que tenha um posicionamento, uma postura inadequada, mas a minha posição é uma posição sempre muito serena em relação àquilo. Eu não reproduzo aquilo. Exatamente. Então, o ato de não reproduzir também faz com que aquele modelo ele não ganhe força, porque eu tenho uma situação aí delicada, que é, eu preciso conviver num grupo, um grupo que não necessariamente compartilha dos mesmos princípios, sejam eles religiosos, sejam eles sociais, mas eu também preciso me posicionar. E aí vem a diferença entre se impor e se posicionar. Porque quando eu me posiciono, eu continuo pertencendo àquele grupo, mas com valores claros para as pessoas. Então, é muito engraçado que as próprias pessoas do grupo percebem que aquele indivíduo não reproduz. Então, eu já vi caso de dizer assim, pode até falar, mas ó, aqui o fulano, ele nem vai levar isso para frente, porque a gente já conhece ele ou ela. E isso tem muito a ver com a educação dos pais, com o diálogo, com o momento de conversa, para que ele possa orientar aquele adolescente ou aquela adolescente a ter uma postura sempre vigilante, mas de posicionamento. O doutor falou uma coisa muito interessante, que, respondendo a pergunta dela, que a fofoca morra em você, entendeu? Você, veja, se proteger de fofoqueiro, talvez só indo para uma montanha lá no Himalaia, viver sozinho lá em cima, né? Mas que a fofoca morra em você. Alguém chegou para te contar uma fofoca, essa fofoca não passará de você para outra pessoa, né? Porque essa é a postura do cristão. E eu achei o texto que eu estava procurando, gente, que fala sobre isso. Ó. É em Efésios ainda, no capítulo 4, a partir do versículo 25, Paulo vai falar sobre santidade. E ele dá alguns pontos aqui sobre santidade. Por exemplo, no 25 ele diz assim, ó, deixa a mentira. No versículo 26 ele fala, irai-vos, mas não fiquem irados, mas não pequem. Depois ele fala assim, quem roubava não roube mais. E aí no versículo 29, ele chega no ponto da língua, da boca. Ele diz assim, ó, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E logo na frase seguinte ele diz assim, e não entristeçam o Espírito de Deus. Ou seja, quando você fofoca, você não está fazendo mal só a uma outra pessoa. Você está entristecendo o próprio Deus, o Espírito de Deus. Né? E aqui tem que ter uma coisa que é muito importante para um cristão pensar.
Quando um cristão abre a boca, o que tem que sair? Alguma coisa que transmita a graça de Deus aos que ouvem. Então, amigos e amigas, fofoqueiros e fofoqueiras e não fofoqueiras, os cristãos precisam abrir a boca para abençoar as pessoas. Falar palavras que edificam, falar palavras que mostrem a graça de Deus, e isso não combina com fofoca de jeito nenhum, né? Mas tem mais coisas sobre a língua na Bíblia, hein, Axis? Tem. E inclusive, a Malu, ela diz assim, eu acho engraçado como vocês repudiam essas coisas, como se não fizessem. Confessa, gente. E vocês também fazem fofoca. Como é o nome dela? Vou confessar em público. Malu, confesso, já fofoquei, Malu. Já fofoquei. E aí, é interessante, né? A Malu tá falando assim, desse jeito, mas esse é um pensamento recorrente, assim, né? Os crentes ficam falando de pecado e tal. É por isso que eu não vou para a igreja, porque lá tá cheio de pecador. Né? Venha que cabe mais um, né? Venha que cabe mais um. Alguém uma vez disse pra gente, assim, pra um colega meu, mas eu não vou mais para a igreja não, que lá tá cheio de fofoqueiro, cheio de pecador e tal, não sei o que. Não, mas cabe mais um, pode ficar. Né? A Malu tem razão, confesso, já fofoquei. Mas a gente precisa ficar atento, porque uma coisa é você pecar, outra coisa é você continuar no pecado, né? Então, seria aquela história, atira a primeira pedra quem nunca contou uma fofoquinha, mas não seja um fofoqueiro, né? A gente precisa cuidar dessas coisas, porque, como o doutor falou no começo, gera um prazer na gente fazer a fofoca, mas a gente precisa encontrar prazeres melhores do que esse. Então, Malu, fica tranquila. Confessei o meu pecado. Você confessa o seu e a gente vai junto pro céu, tá bom? Com certeza. Doutor, a gente já falou um pouquinho aqui na parte da fofoca, o que ela faz, né, no nosso cérebro, como reagir a isso, mas eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre, por exemplo, estou em um grupo. Alguém começou a fazer um comentário, uma fofoca, né? Às vezes, gente, eu quero só fazer um comentário. Só para vocês orarem. Como acionar gatilhos para que eu possa trazer também benefícios, por exemplo, mudando o assunto, trazendo um outro foco, às vezes até estou sozinha com a pessoa, igual o pastor falou, não passe para frente. E isso é louvável. Mas e se eu tenho intimidade com a pessoa? Qual seria a minha forma de me posicionar, né, para que a pessoa também possa ter benefícios daquilo que eu estou aprendendo? Porque hoje eu estou aprendendo que não devo fazer isso, que preciso colocar o meu cérebro em constante oração para falar, não repasse, não fofoque. O que o senhor traria para a gente como um comportamento, uma fala que vá nos ajudar no momento que a gente precisa? O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a gente não julgar o ato do que o outro traz até a gente, né? Porque senão a gente já está cometendo ali também uma ação equivocada, que é condenando alguém por aquilo que a pessoa está dizendo. E isso às vezes está no campo do pensamento, a gente não externaliza, mas pensa. Mas eu costumo dizer o seguinte, em situações como essa, quando a pessoa termina de trazer aquela informação ou aquela fofoca em si, o meu posicionamento deve ser sempre um posicionamento de, olha, eu entendi o que você quis dizer a respeito do fulano, do ciclano, mas poxa, será que não seria importante então você ir até ele ou conversar ou compartilhar aquilo que você está sentindo? Quer dizer, o que será que você ganharia se ele ou ela soubesse aquilo que você pensa a respeito daquela situação, a respeito daquele contexto? Porque eu posso não ter controle sobre o que sai da boca do outro, mas isso não me impossibilita de ajudar o outro a revisitar e repensar aquilo que ele pensa sobre aquela situação ou sobre si mesmo. Então, ao invés de simplesmente só escutar e deixar com que aquela informação ela morra no bom sentido ali naquela conversa, nada me impossibilita de dizer para o indivíduo que, olha, e você já procurou ela para conversar? Você já compartilhou isso que você está sentindo? Porque na maior parte das vezes existe uma resposta emocional que é, não vale a pena. Eu vou perder meu tempo. Mas aquela pessoa é assim, nasceu assim e vai morrer assim. Só que na verdade é uma autodefesa, um mecanismo de defesa sócio-psíquico que nós temos para não enfrentar a situação. E quando eu não enfrento o problema, quando eu não lido de frente com ele, eu deixo com que aquilo ganhe uma camada, uma esfera que às vezes é muito maior do que poderia ser. Pensa quantas relações afetuosas de pais e filhos, de amigos, de casais poderiam ser facilmente sanadas se a gente conversasse, se a gente expusesse o que a gente pensa de forma respeitosa, de forma cuidadosa,
mas que disséssemos o que pensamos. Então a minha orientação sempre é, depois que você escutou algo que fala sobre alguém ou sobre uma situação que tenha um contexto negativo ou pejorativo, convide aquela pessoa a ela expor aquilo para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas das quais ela traz aquela insatisfação. Porque essa é uma maneira gentil e educada de aos poucos mostrar para o outro que ao falar muito sobre o outro, ele só está reproduzindo algo que está dentro dele. E às vezes algo mal resolvido na gente acaba também ficando mal resolvido no contexto em que nós vivemos. Pastor, e quando eu vou para a Bíblia? A pessoa já fez isso, eu já tomei essa atitude que o doutor acabou de me ensinar, e a pessoa sempre continua me trazendo fofoca. Posso ter uma amizade um pouco mais à distância? Seria correto? A Bíblia me dá Veja, essa brecha esse para isso? esse é um assunto muito interessante, porque a Bíblia fala assim, amem os vossos... Jesus falou, né? E Paulo também fala, ame os vossos inimigos. E aí algumas pessoas interpretam assim, pô, eu preciso então ter o meu inimigo perto de mim, convidar para almoçar na minha casa e tal. É isso que a Bíblia está falando? Não é isso que a Bíblia está falando. Na Bíblia há pelo menos 2 palavras no grego para o amor, que é o amor filéu e o amor ágape. O amor filéu é o amor que eu sinto por alguém que eu quero perto de mim. Então, quando fala do amor do marido para com a mulher, dos pais para com os filhos, é esse amor de alguém que eu quero carregar junto comigo. Quando Jesus fala assim, ame o seu próximo, ele está usando o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que deseja o bem para com o outro, mesmo quando não está próximo do outro. Então, a gente não tem a obrigação de conviver com pessoas que nos prejudicam. A Bíblia não pede isso. E isso a gente aplica para uma amizade que é dessas, que a palavra está na moda, né? Tóxica, né? É uma amizade dessa tóxica, ou para alguém que é violento com você, seja verbalmente, fisicamente. Nós não somos obrigados a conviver com pessoas que nos prejudicam. A gente deve amar essas pessoas, ou seja, fazer sempre o bem por elas, desejar o bem, mas não necessariamente querer elas perto de nós. O amor filéu é um amor que a gente sente por alguém que a gente ama e que nos ama em correspondência e que faz o bem por nós. O amor ágape é o amor que a gente sente por alguém que a gente quer o bem, que a gente deseja o bem, mas que não necessariamente está perto de nós e precisa estar perto de nós. Então, não, eu não preciso ser amigo de fofoqueiro só porque a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Né? E quando eu já percebo que, por exemplo, a pessoa é fingida, é cínica... Isso é um testemunho, não? Não, tá bom. Então, continue a pergunta, continue. Desculpa. Eu utilizo essa ferramenta para tentar ajudar a pessoa, ou por ela ser fingida, por ser cínica, eu me afasto o máximo possível. Não, se a gente puder ajudar, o que o doutor falou é perfeito, né? Aconselhe, tal, exorte. Paulo tem várias vezes ali no final de Filipenses, por exemplo, ele fala exorte, né? Use a palavra de Deus para exortar, ele fala a Timóteo. Então a gente deve tentar ajudar as pessoas, mas sempre naquela medida de a pessoa que também querer ser ajudada, né? Então a gente precisa tentar ajudar as pessoas a reconhecerem o estado de pecaminosidade que elas estão e depois tentar ajudar. Agora, veja, tem uma coisa interessante. Lá em Atos 19, diz que Paulo passou 3 meses pregando para um grupo de pessoas numa sinagoga, né? E aí, depois de 3 meses, a Bíblia diz assim, Paulo percebeu que eles estavam rejeitando o que Paulo falava. Sabe o que Paulo fez? Deu tchau e foi pregar em outro lugar. Então, assim, há um limite. Nós vamos tentando ajudar, mas quando a pessoa não quer ser ajudada, a Bíblia fala, deixa a pessoa e vai ajudar quem quer ser ajudado. Até Jesus falou assim, ó, você chegou numa cidade, as pessoas não te receberam, bate os pés, não leva nem a poeira daquela cidade e vai para outra cidade. Então, nós não precisamos ficar perto de alguém que nos prejudica ou que não quer ser ajudado. A gente, tendo essa postura, então, a gente também tem uma fofoca que veio dali. Eu vi. Fofoca, só tem 10 minutos o programa. Né? Então, com essa atitude, a gente pode dizer, doutor, que estamos... assim que a gente internaliza e vivencia isso na prática, eu posso dizer que estamos nos tornando pessoas mais maduras? Com toda certeza. Mais maduras e muito mais conscientes das nossas emoções e das relações que nós desejamos construir ao longo da vida, porque essa também é uma premissa do próprio indivíduo. Então, quando a gente percebe que a gente tenta ajudar, que a gente aconselha, que a gente busca fazer com que essa pessoa se conscientize sobre os seus atos, mas não há resposta para isso, eu também preciso
entender que talvez não sou eu que vou ressignificá-la, transformá-la, porque cada um tem um tempo. E para alguns o tempo é mais curto, de entendimento e compreensão, para outros é mais distante, é mais longínquo. Mas o meu posicionamento, sobretudo, deve ser sempre um posicionamento amoroso e afetuoso, né? Isso afastar-se de alguém também pode ser uma forma afetuosa e delicada de, às vezes, deixarmos relações porque, por alguma razão, elas já não fazem mais sentido, né? Ontem eu estava lendo um texto no livro O Desejado de Todas as Nações. E aí, esse é um texto que eu gosto demais, assim, que eu fico pensando nele, assim, remoendo o texto. Ele fala mais ou menos assim: Jesus nunca deixou de falar uma verdade, mesmo as mais duras. Mas todas as vezes que ele ia falar essa verdade, ele tinha lágrimas na voz. Essa expressão, eu fico pensando nela assim, ó, as lágrimas descendo pela voz de Jesus. Porque o que significa? Que mesmo quando ele ia repreender alguém, ele repreendia com o máximo de amor e de cuidado possível, para que a repreensão fosse uma forma de restaurar aquela pessoa e não de afundar a pessoa mais emocionalmente ou espiritualmente, como for, né? E, pastor, só para a gente terminar, então... Não vai terminar, porque eu tenho um negócio para ler aqui ainda. Muito bem. Tá bom. Mas se você quiser terminar, você tá grávida, eu posso deixar. Não, eu quero que o senhor fale mais. Tá bom, beleza. Mas, então, só para a gente poder entender, na visão bíblica, então, todas as vezes que eu me proponho a fofocar sobre alguém, isso também significa que eu estou expondo ou me abrindo para que o inimigo de Deus se aproxime mais, fique perto. Só para a gente entender isso daí, essa esfera... Né, No mundo espiritual funciona assim. Todas as vezes que eu me aproximo de um pecado, eu me aproximo daquele que é o pai do pecado. Né? O pecado, ele é uma, vamos dizer assim, uma proposta do inimigo de Deus pra gente. Né? Então, todas as vezes que eu me aproximo do pecado, eu estou entrando num campo que não é de Jesus. E na Bíblia, amigos, não existe área cinza. Né? Assim, a área cinza assim, nem é preto nem é branco, né? É uma área assim que eu tô nos dois. Não, na Bíblia diz, Jesus falou: com quem comigo não ajunta, espalha. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso é do inimigo. Então, quando a gente está entrando no campo do inimigo, seja na fofoca ou em qualquer outro pecado, nós estamos nos aproximando dele e nos afastando de Jesus. Isso é importante saber. Eu quero ler o texto de Tiago, capítulo 3. Porque a impressão que eu tenho é que alguém falou mal de Tiago e ele tá chateado aqui, ó. Eu vou ler para você 3, do 1 ao 12. Preste atenção em Tiago. A interpretação é minha, tá? Mas preste atenção no que Tiago escreveu. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. A palavra perfeito aqui é telos, ou teleios, que isso quer dizer maduro, né? Quem não tropeça no falar é um indivíduo maduro, tá? Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Eu acho que falaram mal de Tiago aqui nesse dia, porque ele está muito chateado com a língua aqui, né? E ele faz essas 3 comparações. Ó. É o freio na boca do cavalo, o leme que direciona um grande navio e uma fagulha que coloca fogo numa floresta. Mas ele continua. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Ele estava chateado. 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? E agora, depois de fazer essa exposição, Tiago dá uma diquinha
de como a nossa língua pode ser bem usada, de como a gente pode usar bem a nossa boca. Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Primeiro está dizendo que tem gente usando a língua para matar as pessoas, para destruir as pessoas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e que a gente precisa dominar a língua, que não tem maturidade sem domínio da língua. O Billy Graham falou uma coisa interessante, aquele grande evangelista. Ele disse assim, ó, o maior sinal do Espírito Santo não é você falar em línguas, é você controlar a língua. Cara, isso para mim é fantástico. Uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, antes de falar em outros idiomas, ela precisa controlar a sua própria língua, né? E aí Tiago está dizendo aqui, olha, você não vai conseguir falar coisas boas se a fonte que jorra de você é uma fonte ruim. Então, eu até anotei aqui na minha Bíblia, qual é o segredo para a gente ter uma língua que abençoa as pessoas? É se encher de Cristo. Se encher de Cristo. Até Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então, qual é o segredo para eu não ser uma pessoa fofoqueira? Qual é o segredo para eu ser uma pessoa que abençoa os outros com a minha língua? A minha fonte, o meu cérebro tem que estar alimentado com o que é bom. Porque a minha boca vai falar do que a minha mente está cheia. Então, se eu encho a minha mente com fofoca, com fuxico gospel, com qualquer coisa assim, eu vou falar só disso. Agora, se eu encho a minha cabeça com palavras de Deus, com músicas de Deus, com podcasts de Deus, se eu encho a minha mente com essas coisas, o resultado vai ser falar coisas que abençoem as pessoas. Com toda certeza. Uau! Tem tempo ainda para você correr e pedir o seu presente. É pelo nosso WhatsApp no 12981510081. Aqui nós vamos aprender mais através da palavra de Deus, como ter uma mente feliz, como nos comportarmos com as outras pessoas e também como continuarmos nesse caminho para a eternidade. Pastor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas isso é fofoca ou é de verdade? Não, isso daqui é verdade, de agora é verdade. verdade. Tá bom. Mas foi muito bom estarmos Obrigado. juntos. Doutor Lincoln, quanta sabedoria. Que Deus continue Tem que te agradecer, né, abençoando, gente? viu? A gente tem aqui. Sim. Doutor, fala aí rapidinho a sua formação, só para o pessoal saber que a gente trouxe aqui gente que... Fala aí, rapidinho, fala aí. Eu sou historiador de formação, depois eu fiz uma pós em administração, fiz mestrado, doutorado no campo das ciências sociais aplicadas, sou psicanalista pela PUC do Rio Grande do Sul e esse ano, em dezembro, me formo psicólogo. Gente, você tá vendo? Boa. Quando é que você tem uma pessoa dessa dentro da sua casa? Mas tá aí no podcast do Bíblia Fácil. Obrigado, doutor, por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite Valeu. e que a voz da esperança possa continuar chegando e ecoando no coração de tantas e tantas pessoas. Amém. Com certeza. Amém. E a gente quer o seu Instagram para continuar aí aprendendo muito mais. O Instagram é @doutor Lincoln Augusto, @dr.Lincoln Augusto. Vamos lá, seguir esse Muito povo, hein? bom. E você, Axel, quando é que nasce esse menino aí? Em maio, é menino ou gente, menina? ainda não sei. Vou saber tu dia não- 6. É? É. Tá bom. Só tem um mesmo ou são dois? Não, aqui é só um, graças Só um, a Deus. tá bom, beleza. Não dou conta não, hein, doutor? Gostou do nosso conteúdo? Quer ver muito mais? É só você acessar youtube.com/Novo Tempo Rádio ou então no nosso NT Play. A gente volta da próxima e lembre-se, quer parar de fofocar ou não compartilhar a fofoca? E preencha-se da palavra de Deus, ouvindo a Rádio Novo Tempo e assistindo também a TV. Um beijo para você, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.